Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vou iniciar esse vídeo lhe fazendo algumas perguntas. Você largaria tudo? Sua casa, sua segurança, sua família, tudo o que você conhece. Você abandonaria o seu mundo por causa de uma promessa? Uma voz que te chama para o desconhecido? Há 4.000 anos, um homem chamado Abrão, vivendo na antiga Mesopotâmia, ouviu essa voz. Um chamado divino que o convidava a deixar sua terra e iniciar uma jornada que não apenas redefiniria seu próprio destino, mas que plantaria as sementes de nações e de uma fé que atravessaria milênios. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em Gênesis 12 e explorar juntos a jornada de fé de Abrão. Veremos como sua obediência a um chamado divino nos ensina sobre confiança, propósito e sobre como as maiores bênçãos muitas vezes se encontram do outro lado do medo. Se você está buscando inspiração para sua própria caminhada, esta história é para você. Em uma terra distante, na antiga cidade de Ur dos Caldeus, vivia um homem chamado Abrão. Em meio a uma cultura politeísta, onde muitos deuses eram adorados, a vida de Abrão estava prestes a tomar um rumo extraordinário. Um que não apenas redefiniria seu destino, mas que ecoaria através dos séculos, moldando a história de nações e a própria compreensão da fé. Este é o relato do seu chamado, uma narrativa fundamental encontrada no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 9. Tudo começou com uma palavra. Não uma palavra qualquer, mas a voz do próprio Deus, que rompeu o silêncio da rotina, de Abrão com uma ordem ao mesmo tempo simples e monumental. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pensemos na profundidade desse comando. Para um homem daquela época, deixar sua terra natal significava abandonar tudo o que lhe era familiar e seguro. Era renunciar à sua identidade cultural, à proteção de seu clã e a segurança de suas raízes. A ordem de Deus não era um convite para uma breve viagem, mas um chamado para um êxodo pessoal, uma ruptura total com o passado em direção a um futuro completamente desconhecido. O destino? Uma terra que Deus ainda lhe mostraria. A única garantia de Abrão era a palavra daquele que o chamava. Junto com a ordem desafiadora, Deus apresentou a Abrão um conjunto de promessas extraordinárias, uma aliança unilateral que revelava a magnitude do plano divino. Farei de você um grande povo. Naquela cultura, a descendência era a maior das riquezas, o sinônimo de um legado duradouro. Para Abrão e sua esposa Sarai, que era estéril, essa promessa era particularmente impactante e, humanamente falando, impossível. Eu o abençoarei. A bênção de Deus significava favor, prosperidade e proteção divina em todos os aspectos da vida. Tornarei famoso o seu nome. Em contraste com os homens da Torre de Babel que buscaram a fama para si mesmos, a grandeza do nome de Abrão seria um dom concedido por Deus. E você será uma bênção. Abrão não seria apenas um receptor, passivo das bênçãos, mas um canal ativo através do qual a bênção de Deus fluiria para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Deus estabelece uma aliança de proteção, alinhando-se de forma incondicional com Abrão e seus descendentes. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esta é talvez a promessa mais abrangente e universal. O chamado de um único homem continha a semente da bênção para toda a humanidade. Essa promessa revela o coração de um Deus que não apenas escolhe um povo para si, mas que, através desse povo, deseja alcançar e abençoar todas as nações. O que se segue é um dos mais poderosos exemplos de fé em toda a Escritura. Gênesis 12:4 nos diz de forma sucinta, mas poderosa: Partiu Abrão como o Senhor lhe ordenara. Aos 75 anos de idade, uma fase da vida em que a maioria buscaria o conforto e a estabilidade, Abrão obedeceu. Ele não debateu, não pediu um mapa detalhado.
nem questionou a lógica divina. Ele simplesmente confiou na promessa. Juntamente com Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens e pessoas que haviam adquirido, ele partiu de Harã em direção a uma terra que nunca tinha visto. A caravana de Abrão viajou para o sul até chegar à terra de Canaã, o destino que Deus lhe havia prometido. Eles pararam em um lugar sagrado, perto do carvalho de Moré, em Siquém. Foi ali que o Senhor apareceu a Abrão e confirmou sua promessa com uma nova clareza. À sua descendência darei esta terra. Em resposta a essa revelação divina, Abrão fez algo significativo. Ele construiu um altar. O altar era mais do que uma pilha de pedras. Era um ato de adoração, uma declaração de posse espiritual e um memorial da fidelidade de Deus. Cada altar que Abrão erguia, primeiro em Siquém e depois nas colinas entre Betel e Ai, era um marco de sua jornada de fé. E ali, ele invocou o nome do Senhor, proclamando publicamente sua aliança e sua dependência do Deus que o havia chamado. A narrativa conclui com Abrão continuando sua jornada, movendo-se em direção ao Neguebe, sempre em movimento, sempre peregrino, vivendo pela fé na promessa de um lar permanente que ainda estava por vir. A história do chamado de Abrão não é apenas um relato antigo, é uma lição fundamental sobre a natureza da fé e o caráter de Deus. Ela nos ensina que a fé genuína se manifesta em obediência, mesmo quando o caminho à frente é incerto. O chamado de Deus muitas vezes nos tira de nossa zona de conforto para nos levar a um propósito maior. As promessas de Deus são a base segura para a nossa jornada, mesmo que sua realização pareça impossível aos nossos olhos. A adoração é a resposta natural a um encontro com Deus e uma forma de reconhecer sua soberania em nossas vidas. O chamado de Abrão, o pai da fé, marca o início da história da redenção de Deus com um povo específico, Israel, através do qual, eventualmente, a promessa da bênção para todas as nações seria cumprida de forma suprema na pessoa de Jesus Cristo. Sua jornada de Ur dos Caldeus a Canaã foi muito mais do que uma migração geográfica. Foi o primeiro passo ousado em uma longa caminhada de fé, que continua a inspirar e desafiar todos os que ouvem o chamado de Deus em suas próprias vidas. Incrível, não é? O chamado de Abrão em Gênesis 12 é apenas o começo da saga. A partir daqui, a história fica ainda mais intensa, com desafios, testes de fé e reviravoltas que a gente nem imagina. E a minha pergunta para você é: você quer que eu continue essa história? Vocês gostariam de um vídeo sobre a aliança de Deus com Abrão em Gênesis 15? Ou o nascimento de Isaque? A sua opinião define o que vamos explorar a seguir. Deixe sua sugestão de tema aqui nos comentários. Nós estamos construindo uma comunidade aqui para explorar essas narrativas poderosas juntos. Então, se você ainda não faz parte, é fácil. Clique em inscrever-se, deixe o like para fortalecer nosso trabalho e ative as notificações. E não se esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Assim você estará nos ajudando a espalhar a palavra de Deus. Obrigado por fazer parte desta jornada. Mal posso esperar para ler seus comentários e nos encontrarmos no próximo capítulo da nossa história. Até lá. Fica com Deus.